moçada, estamos de volta na programação. Boa noite, ouvintes da Rádio Geek. Sejam bem-vindos a mais um programa do Nó de 8 aqui na rádio. Eu tô aqui hoje com a Lívia Reginato, minha co-host. Olá, boa noite. E com a nossa convidada super especial, a Laura Gasser. Eu não sei se eu falei isso certo. Tá valendo. É que a gente ficou comentando aqui se era um sobrenome francês, alemão, e a gente falou tanto sobrenome que eu esqueci como é que fala, entendeu? Super compreensível. Bem-vinda, Laura. Oi, gente. Muito feliz com a sua presença aqui. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno da cultura pop, que é a coadjuvante hipercompetente. Mas antes de chegar nesse assunto, a gente tem o mais importante pra falar, né, Lívia? O que a gente vai comentar antes? Censura na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Sim. Vocês acharam que a gente não ia falar disso hoje? Achei errado. Achou muito errado. Laura, você quer contar mais ou menos o que aconteceu? Basicamente teve uma mãe que reclamou no Twitter para o prefeito do Rio de Janeiro. E aí ele achou que ele podia descer lá com os agentes da prefeitura e lacrar os livros. Com temática um LGBT, negócio né? Preto, os livros impróprios na concepção deles, que são livros com temática LGBT sem conteúdo pornográfico. Ou seja, beijo na boca, gente. Beijo na boca. Porque conteúdo pornográfico, LGBT ou não... Não você pode acha pra criança, impróprio, viu? beleza. Só quem não sabe isso, casais héteros que transam em lugar público. Ele ficou bravo com uma história em quadrinho que tinha uma cena de beijo, que não tem nada de pornográfico. A justificativa, né, foi que feria o Estatuto da Criança e do Adolescente, com Balela. imagens pornográficas, enfim. Um beijo não é pornográfico, para começo de conversa. Nenhum quadrinho com cenas de relação hétero, qualquer tipo de relação amorosa, afetiva, enfim, foi censurado também. Então, assim, claramente uma ação homofóbica, é uma né? ação de censura homofóbica e é uma ação política, né? O prefeito tá mirando aí, provavelmente, as próximas eleições, um eleitorado conservador, e ele acha que é justo usar toda uma população de manobra política, né? De ponto de manobra política. Então, é fazer propaganda política censurando o público LGBT. E por que a gente fala isso? Não é porque a gente quer... teoria da conspiração da internet. Calma lá. Se ele tivesse realmente preocupado com as crianças, ele teria feito isso por vias legais. Tudo bem, teve ação lá, tudo. Mas ele não ia querer proibir um quadrinho apenas. Mas, se aquele conteúdo era nocivo, ele ia querer, sei lá, criar uma legislação para a cidade do Rio de Janeiro. Ou fazer uma campanha no partido dele para criar uma legislação nacional. Isso aí, e o que nós, como comunicadores, estamos falando, foi uma ação de marketing para agradar certos setores da população. Por isso que a gente fala, é uma coisa política. É político porque é uma ação de marketing. E com isso você viola, né? Meio que o direito de outros setores da população. Porque as pessoas que estavam na feira, elas têm todo o direito de ver os livros que não são pornográficos, inclusive as crianças, livremente, assim. Quando você coloca um livro num plástico preto, você tá tirando esse livro da visão das pessoas, então... O que tem nome é censura. Não tem outro nome, gente. E aí também você tá, de certa forma, apagando todas as obras que tem personagens LGBTs, assim. Sim, assim, é problemático porque tira o acesso das pessoas a uma informação, a um quadrinho, que seja... Não importa o que é, se vai trazer... vai enriquecer a vida das pessoas ou não, vai trazer algum benefício ou não, vai trazer alguma utilidade para a vida das pessoas ou não, não importa. É censura e é errado. E segundo que você está censurando um conteúdo
que já é Marginalizado. né? Já é entendido como errado pela população. Então você tá meio que reforçando essa mensagem. Meio não, tá totalmente reforçando E o essa que vai mensagem. contra o quê? O Estado de Direito. Porque, beleza, você pode ter a sua opinião, mas você não pode ir lá e tapar a boca do outro. Uhum, Eu vou defender o seu direito de poder falar o que você quer. uhum. Mas eu também tenho que falar o que eu quero. E é o direito da população LGBT de se expressar, de ser representada. Como você, sei lá, como cristão, ser representado. Uhum. E isso vem num argumento, né, de que esse tipo de obra iria tornar as crianças gays ou deixar elas com dúvida. E, na verdade, não tem nenhuma pesquisa científica que demonstre isso, assim. Sem contar que, independente de ler ou não esse tipo de coisa, a criança pode ter dúvidas sobre a sexualidade dela, e isso, na verdade, é muito benéfico para o desenvolvimento dela. Seria mais fácil ela achar que existe outra opção. E que é uma opção que não tem nenhum problema de existir. Não é ser homossexual, bissexual ou qualquer coisa dentro do espectro LGBT, que não é nenhuma doença, não é nada. Então, Uhum. se a criança tá em dúvida se ela é hétero ou não, e daí? Sim, ela não tem que se sentir mal por isso, É. não tem que se sentir errada por isso. E acho que esse conteúdo ajuda a criança a se sentir bem com ela mesma, E não independente do que ela sente, né? E como não é se- um quadrinho que vai plantar essa dúvida nela. Não é que ela vai ler isso e vai ficar, nossa, Exato, essa será dúvida que já eu existe. gosto disso? Nossa! Pois é muito complicado. A gente tinha que trazer esse tema aqui para se posicionar contra essa atitude, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E vamos ver no que vai dar isso aí. A sensação é de que cada dia aparece um novo ato de censura, de alguma forma, e isso vai escalando, né? Vai somando um cenário E a muito gente assustador. sempre tem que pensar o que isso significa, qual mensagem querem passar com isso. Porque foi uma de que ação muito certas pensada. populações não podem existir aos olhos Exato, abertos. Exato. Com certeza, Começa mas na também... ficção. Começa censurando a ficção, depois... Mas também é o que você falou, é uma ação política para agradar certos setores da população e se impulsionar politicamente, Certos sabe? setores que cada vez vêm tomando mais e mais espaço Uhum. na nossa sociedade e oprimindo certos setores sociais que, na verdade, não estão fazendo nada demais. Uhum. Só querendo existir dentro do Estado democrático de direito. Usufruir de direitos, né? Dentro da civilidade, onde todos temos o direito de existir, de Se é ser que a gente cidadão. ainda tá num Estado democrático Sim. de direito. Ainda o papel tá lá, controvérsias. né, gente? Não vamos nem entrar nisso. Ali Mas- eu tô tão nervosa que ela chutou a mesa aqui agora. Ha! Ai, foi a Laura. Foi a Laura. Tá nervosa. Mas outra coisa sobre a ação do Felipe Neto. Felipe Neto é um youtuber que a gente conhece. Ele comprou, ele viu essa ação, ele ficou indignado enquanto produtor de conteúdo. E comprou Pessoa, eu acho. enquanto pessoa, né? Sim. Mas com Espero. o poder de influência O dele, poder de né? influência dele, ele falou, vou me posicionar. Uhum. E comprou 14 mil exemplares do livro, foi isso? E E parece que as pessoas já estavam comprando antes também. Pelo menos a HQ específica, Uhum. que a mãe tinha. Uma mãe aleatória que tinha reclamado. É uma mãe aleatória que justifica Que tinha o uma ação de contra... reclamar, Não, ela ela podia tem direito reclamar. de reclamar. Mas, gente, isso não era a medida Mas pra ser o- feita, sabe? O Estado não está em posição de pegar a reclamação de uma pessoa qualquer e transformar isso Uma ação que vai. numa ação de né? censura Sim. que afeta todo mundo que estava E na não é Bienal e muita gente estava fora E não também. é assim que funciona, né? Calma aí. Se É ela, atropelando... se ela se sentir pessoalmente ofendida, entra em vias legais e aí a gente vai dizer dentro do ornamento jurídico se isso tá certo ou não. Sim. Certo? Mas aí a ação do Felipe Neto, só fazendo uma pontuação. Gente, a pessoa tá lá, fez uma ação, ajudou a população, se posicionou. Sério mesmo que a internet vai ficar revivendo o conteúdo dele que não era tão legal assim? A internet tá fazendo isso? Sim. A internet é uma bosta, né? Sério mesmo? Gente, por favor. Assim, eu entendo que muitas pessoas, principalmente dentro da comunidade LGBT, tenham um pé atrás com o Felipe Neto e com qualquer pessoa que não seja LGBT, porque a gente é constantemente usado de manobra política para um lado ou para o outro, né? E aí, na hora que a gente precisa, E Pink Money. não tem ninguém.
Mas, assim, a ação que ele fez foi bastante efetiva ali. Tipo, pro momento pontual ali, ele também deu uma resposta à altura. Né? O que ele tava fazendo, qual era a intenção dele, eu não sei. Mas eu acho que, pelo menos pela efetividade, a gente tem que reconhecer. Sim, De com levar o certeza. discurso, levar a mensagem, De bater criar... de frente, de estar lá Exatamente. dentro e bater de frente. Uhum. Eu acho que pelo menos isso a gente precisa reconhecer. Falar, isso aqui não, entendeu? Não precisa virar o fã do Felipe Neto, não precisa adorar ele, pode ter o pé atrás, o que quiser Ai, com é ele. homem, hétero, branco, gente, mas a gente não tá sozinho em sociedade. O que não dá pra Sabe? fazer é desqualificar a ação dele, né? Porque ele falou alguma coisa É, 7 Porque anos ele é atrás. homem. Exato. Então, 7 anos atrás, eu assistia Felipe Neto. Eu dava várias risadas. Aquele vídeo do Por conteúdo crepúsculo bosta, dela, né? do crepúsculo dele, que ele imita a Bela. Que ele faz essa cara assim. É incrível. Só que aí a gente foi mudando, a sociedade evoluiu, o discurso evoluiu, a gente... nós mudamos, ele mudou também. Ele mudou. As pessoas mudam. Você tem que dar essa chance de a pessoa voltar atrás, dela mudar de opinião, de ela estudar e perceber que tem outros discursos. Uhum. A Sabe? gente tá se conscientizando, né? Senão a gente não vai se chegar em coloca lugar nesse nenhum. balaio Se é também. pra criar uma guerra, vamos todo mundo sair no soco agora, sabe? The Purge. Tirar A um gente- dia aí pra sair no soco. Complicated a questão. Agora vamos sair no soco por outros motivos. Sim. Laura, desculpa, eu não falei da onde que você vem. Fala pra gente, conta um pouquinho pra gente de você. Então, eu sou redatora da Crunchyroll. Eu escrevo... Palmas, cadê palmas pra Zoto? Calma aí, Não só um tem minuto. palma. Eu escrevo notícias, às vezes artigos. Eu também escrevo, às vezes, num outro blog. Quer dizer, Cachorro não é um blog, mas chamado Nani. Aí eu faço textos um pouco mais Analítico. analíticos mesmo, que é a proposta do site. Aí, basicamente, é isso. Muito legal. Essa sou eu. E a Laura, ela veio aqui com a gente hoje pra falar sobre esse fenômeno, né? Que é a coadjuvante hipercompetente. Basicamente, o que a gente tem, né? A gente teve durante muito tempo personagem feminina como donzela em apuros, como interesse romântico, como a costela mãe. do homem. Como mãe, esposa, filha. O segundo lugar. Pois é, e aí a gente teve uma mudança, né, com os movimentos feministas e o questionamento dessa posição das mulheres na ficção. A gente teve a personagem feminina forte, que é foda, que é badass, que chuta bundas. Você também tem uma entrada da mulher no mercado de trabalho. Sim, aí. que Como vem tudo consumidor, junto, né? vem o boom. Sim, com certeza. E aí essa personagem, ela... Assim, não que não seja... Ela é muito positiva, mas ainda assim ela tá dentro dos padrões, ela é objetificada, ela tá sempre disposta a ficar com o protagonista homem, e ela assume características masculinizadas, então é por isso que ela é foda. Ela é Sim. foda em luta, ela é foda nessas coisas. Aka Arya, em Game of Thrones. Isso. E aí, a gente tem a coadjuvante hipercompetente, que não necessariamente ela é badass em termos de luta, coisa assim, até como uma resposta a essas críticas a essa personagem super badass. Ela parece como uma personagem que, assim, é super foda em tudo. O melhor exemplo que me vem à cabeça é a Hermione Granger, de Harry Potter. Acho que ela é o maior A personificação. Sim, ela é muito foda, ela sabe tudo, ela resolve as paradas, entendeu? Mas quem que salva o dia? Harry Potter. Sim. Tem até um Sem meme... falar dela ficando em perigo pra desenvolver o Harry Potter. Temos que falar Isso. disso. Porque a coadjuvante está lá também para ajudar aquele mocinho que é ordinário. Que é um bosta, um zero esquerda. Ninguém quer pra o quê? O homem médio que se reconhecer, você que tá me assistindo. Não, peraí. A Lívia- Brincadeira, a Lívia é eu fui longe demais. Não necessariamente o A Laura personagem vai protagonista Laura vai- é bocó. O Harry Potter, por exemplo, é um herói. Não dá pra negar isso. Mas a Outros não. Hermione, ela tem... outros não. Ela tem competências que são muito necessárias, que ela sozinha resolveria muita coisa, mas é o Harry que tem que resolver no final as coisas. E elas são sempre meio que colocadas em posições de perigo e elas não conseguem fazer o principal, que é salvar o dia. Sim. Né? Pra salvar o dia tem que É ser o herói. um protagonista masculino menos competente do que elas, o que não faz muito sentido, né? Por que ela é tão mais foda assim e não é a protagonista? Porque que ela estuda, ela é uma ótima bruxa, ela faz tudo, mas ela ainda não vai ser a pessoa que vai derrotar o Voldemort. Tudo bem, a gente conhece a história, a gente é fã, a gente gosta, mas a gente tá questionando esse tipo de narrativa. Sim. Esse tipo de... Como é que... Você sempre fala, Lara, que é quando
Tropo, arquétipo, isso. Os tropos, clichês, estereótipos, tudo isso. Vocês conseguem pensar em outros exemplos de personagens femininas hipercompetentes, além da Hermione? Já que a gente tá aqui com a Laura da Crunchyroll, vamos falar de animes. A foto do nosso programa de hoje é a Akame ga Kill, que é um anime de luta, que eu gosto muito, inclusive. Só que o nome da personagem coadjuvante é a Akame. Ela não é a principal. Ela é incrível. Ela assassina, ela tem a espada, ela faz tudo. Puta história. É um anime legal, porque ele tem um pouco de resistência, assim. É um regime opressor. E tem esse grupo de vigilantes. Só que ela não é o principal. Nem começa com a história dela. É de um menino pobre que saiu de outra vila, tal, legal, tal. Mas ele é totalmente ordinário. Eu queria saber a história dela, sabe? É lógico que a gente vê que isso é pra ter a identificação. Alguém que saiu do nada, foi lá e lutar. Mas ela é perfeita e poderia ter uma história foda com a personagem, coadjuvante foda, sendo a principal foda. Por que não? Porque ela é mulher. Por isso que a gente tá aqui. Esse tipo de personagem, ele veio como meio que uma resposta a essas demandas do feminismo de melhor representação. Então, assim, eu imagino que na cabeça dos roteiristas é tipo, vamos colocar uma mulher ali, muito colocar foda. Uma mulher no grupo, né? Tá faltando uma mulher aqui no grupo. Vamos Exatamente, fazer. que até um outro tropo que é o princípio Smurfette, né? Quando é uma só. Tem uma mulher só. Geralmente é uma só, ela é super foda, mas é só uma, entendeu? Só pode ter uma representante do sexo feminino no grupo. Só que assim, porque é realmente importante, a gente vai colocar um homem, entendeu? Que o herói vai ser um homem. E eu acho que é problemático, porque tem muito a ver com o papel de gênero, né? A mulher sempre O segundo lugar. é segundo lugar. Quem segue, quem não lidera. Isso, é coadjuvante na vida dos homens. O entendimento sobre o papel da mulher é esse, né? É da esposa que apoia. Tipo, por trás do grande homem é uma grande mulher, né? Por trás. Atrás dele, entendeu? Sempre. Então, é muito histórico. Tem muito lastro na história mesmo, do entendimento do que é uma mulher, do que é o papel dela, né? Na sociedade. Então, por isso que é tão problemático, porque meio que reforça esse papel de coadjuvante. Eu não sei se ele reforça e ele reflete, né? Sim, exatamente. É o que a gente sempre fala, Porque... né? Uma coisa gira a outra. Segundo algumas teóricas do feminismo, a Nancy Fraser, ela diz que o papel de provedor, o espaço do trabalho, ele é um espaço eminentemente masculino na nossa sociedade, né? Então, a mulher, mesmo quando ela ocupa esse espaço, ela ocupa como um espaço secundário da vida dela. Eu não falo exatamente isso, mas é mais ou menos assim. Uhum. Então, eu acho que esse tipo de personagem reflete isso, né? Que a mulher, ela tá lá, né? Ela conseguiu entrar no mundo do trabalho, de certa forma. Mas ela também é o mundo da entra aventura. como secundária. E isso, muitas vezes, é secundário na personagem, né? Porque é muito comum você ter a personagem feminina sendo movida por questões mais emocionais, assim, digamos, e o personagem masculino, ele é mais objetivo. Uhum. Então, tem sei uma lá, causa. Sei lá, fazendo uma comparação meio ruim, tipo Naruto, né? Porque eu não sei se a Sakura... Eu tava olhando coisa da Sakura aqui. Eu não sei se a Sakura pode ser considerada uma personagem hipercompetente, porque eu acho que ninguém gosta muito dela. Porque nem dão esse espaço pra ela, né? Mas assim, o Naruto, ele tem um objetivo, tipo, muito claro. Assim, eu quero ser o Hokage, tipo, eu quero subir na carreira, quero chegar no topo. E a Sakura, ela, tipo, eu quero namorar o Sasuke. Sim. É tipo isso, assim, e ela... Por exemplo, as personagens femininas em Naruto, elas brilham muito quando elas estão motivadas por um garoto. Então, tipo, a Hinata, quando falam do Naruto, ela vira, tipo... Ela brilha, ela não é mais tímida. Mas é isso aí, é porque tem o Naruto no meio, porque tem uma pessoa que é importante pra ela. Então, você tem a questão de que a jornada da mulher, muitas vezes, ela é a jornada emocional. Enquanto o homem, ele tem a jornada mais, sei lá, objetiva. E é legal a gente falar de Naruto, porque o tempo que a Sakura, por exemplo, podia estar treinando, ela tava pensando no Sasuke. Entendeu? E eles mostram isso muito claramente, tipo, a futilidade do pensamento feminino. Enquanto o Sasuke tava lá, sem família, e o Naruto tava lá, abandonado como uma criança. Ela tava lá pensando, ai, minha testa é grande.
Sabe? Gente, é exatamente isso. Eu não tô mentindo nada, não. Eu sou naruteira. Me perdoem. Sim, mas... Naruto é melhor que Dragon Ball. A cara dela é muito boa. É melhor que Cavaleiros do Zodíaco, É, mas sim. eu gosto mais de Cavaleiros. Tem muito, né, disso, dessas características que são tidas como femininas. Os interesses femininos são muito claros, tem a ver com futilidades, como aparência, como interesses românticos, né, homens. E a gente volta sempre na questão do teste de Bechdel, que é uma produção para poder passar. Precisa ter pelo menos 2 personagens femininas que conversam entre si sobre alguma coisa que não é homem, né? Será que Naruto passa? Fica a reflexão. Vou pensar sobre isso. Então, assim, é um teste de representatividade feminina que muitas produções não passam, né? Porque eu imagino que, assim, a maioria dos roteiristas são homens, e se mulher não tá falando sobre homem, tá falando sobre o quê? Não sei. Mal de homem. Também. Sobre o que fala mulher? De maquiagem e homem. Então... Não tem outra opção, né? Pois é. E a questão da coadjuvante hipercompetente também, ela engloba outros estereótipos como o príncipe Smurfette, sempre tem uma só. Ela pode ser muito foda, mas tem uma só. Eleven de Stranger Things. Isso, a gente tem outras personagens em Stranger Things, mas elas são as únicas dentro dos seus núcleos, né? Sim, A são Eleven várias entre as Smurfettes. crianças. Seria, tipo, se fosse uma febre, todos seriam pegados nessa série. E elas não conversam entre si também, as personagens femininas. Elas são as únicas dentro de grupos de homens, em cada uma no seu núcleo. Tem uma síndrome que também chama Síndrome Trinity, em referência a Matrix, que é quando uma personagem feminina é apresentada como foda, mas ela não faz nada de significativo na trama. Cavaleiros do Zodíaco. Tem que ficar falando Atena. que ela é foda. Exato, você só sabe que ela é foda, mas ela não faz nada significativo, assim. É meio que tokenismo, né? Pra você falar que você tem uma personagem Você feminina. pode falar mais da Atena, Laura? Vai lá, manda ver. É o seu momento, é o seu momento. É pior que o meu momento, porque eu gosto dela, apesar de tudo. Mas ela é uma personagem, assim, que ela podia ter feito várias coisas em vários momentos. Só que ela escolhe, como personagem, ela escolhe sempre se colocar numa posição de Jesus Cristo que vai se sacrificar pelo mundo. Vou resolver tudo da maneira mais pacífica. Que é uma coisa feminina também, nunca recorrer à violência. Vou me sacrificar na chuva, em vez de brigar aqui com Poseidon, porque eu sou uma deusa, eu sou foda. Eu vou lá no pilar, vou tomar a chuva enquanto os cavaleiros vão vir me salvar. Então, tipo, ela é a deusa, você fica esperando muitas vezes, fala, pô, mas usa aí seu poder de deusa. Mano. É irritante, mano. E aí, o único momento, até agora, né, que ela faz isso é na saga de Hades. No finalzinho da saga de Hades, quando ela é raptada por um plano. Ela foi raptada e falou, não, era um plano. E aí, ela tá brigando contra o Hades e tá falando, não, porque o amor, os humanos, eu gosto dos humanos, não sei o quê. Aí o Hades fala, cala a boca, e dá uma espadada nela. O Seiya pula na frente, toma uma espadada no peito, ela fica puta, ela dá um ataque e mata ele. E aí você fica... Ela podia fazer isso o tempo todo. Só fez por causa de um homem. Chegou aí, já bateu nele. Já pá. Simples, né? Pois é uma coisa também que acho que é interessante pontuar é essa visão androcêntrica, né? O homem, ele é protagonista porque existe um entendimento de que ele é o padrão do ser humano, que todo mundo vai poder se identificar com ele, mulheres e homens. Mas que ao contrário, com não. mulheres não, exato. Elas só podem representar a si mesmas, né? Homens não se identificariam com mulheres. Então tem uma questão muito, assim, essencial, assim, de machismo, né? Que é um pouco o que subverte. Uma coisa, Game of Thrones, vou falar disso. Eu vou falar disso. Meninas que me escutam. Um amigo meu veio falar comigo, ele foi ler Game of Thrones, falou, vou ler o livro. Aí ele viu, sei lá, a Dani com 12 anos se masturbando. E ele falou, nossa, ela é uma safada. E eu, tipo, velho, com 12 anos você fazia o quê, moleque? Sabe? Esse tipo de coisa que, não, é uma mulher, já entra num estereótipo. Não é uma pessoa, é uma mulher. Uma mulher se masturbando. Não, assim, eu adoro essa história. É difícil essa identificação com a personagem feminina, né? Eu acho que uma vez que começa a ter acesso a essas histórias e a ter... Isso não é só na ficção, né? Mesmo quando a gente vai falar de, sei lá, de ciência, essas coisas... As teorias, elas sempre foram feitas
com o homem como base, né? Sim. Quando Sim. você pega, por exemplo, a psicanálise, que é uma coisa que muita gente gosta de usar para fazer análise de obra. Eu odeio psicanálise, eu sou formada em psicologia. Mas, Tan, 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 tan. a definição, basicamente, uma das partes mais importantes da vida na psicanálise é o complexo de Édipo, que vai definir a questão lá da sexualidade. E o que ele é? Ele é o medo do menino de ser castrado. Por quê? Porque ele descobriu que a menina não tem pênis. Então, você tem uma definição do feminino de ausência de pênis. Então, assim, o homem, o que ele é? Ele é o homem ali e a mulher, ela falta. Ela é o homem que não tem pênis. Ela é o homem castrado. Então, E eu acho que isso se espalha muitas vezes pela definição do feminino. Pra mim, às vezes, parecer ser uma negação do masculino. Então, o feminino, ele não tem uma definição por si. Ele é tudo aquilo que não é masculino. É referência ao homem sempre, Então, né? o Sempre homem é é o referência. viril, é o não sei o quê, é o tal. E a mulher é tudo que não é isso. Aham. E é o que entra no outro também. Quando você quer, sei lá, hostilizar um povo, justificar uma guerra, você Sim. animaliza. É o outro. Aquilo que não é, Isso. aquilo que não é você. Então, quando a gente fala em machismo e opressão, a gente também tá falando do outro. Sim, a mulher ela é vista como exatamente como o outro, com O maiúsculo, né? Como uma versão desviante do homem. E por isso mesmo Com ela é pessoas passível de ser LGBT, com oprimida. pessoas não ocidentais. Uhum. O outro, ele não é visto como uma coisa positiva, uma coisa que é superior de alguma animalizado, forma. é irracional. É inferior. E tudo que é... Aliás, um dado importante, até um certo tempo, dentro da pesquisa de sexualidade, os médicos, eles tinham certeza que as mulheres não tinham prazer sexual. Elas não tinham. Tanto que o clítoris foi redescoberto várias vezes, né? Descobri, escondi, descobriu, escondeu. Que era impossível, só o homem tem prazer. A mulher, ela faz sexo. Não, mas e outras coisas? Pesquisa de medicamentos feito só com o peso masculino. Uhum. Não sabe como age no peso feminino. Briga de ar-condicionado em empresa. Sabe por que isso acontece? A temperatura média do ar-condicionado é feita pro corpo masculino. Uhum. Tamanho Sabe? de celular pra mão, Tamanho de pra mão do celular, homem também. cadeira. Eu fui fazer endoscopia domingo, e aí eu sentei numa cadeirona assim. E aí eu coloquei o pé na cadeira. Aí minha mãe, tira o pé da cadeira. Aí eu falei, eu não vou tirar, porque essa cadeira foi feita pra um homem de 1,70 m. Aí a minha mãe, como você tá falando isso? Você não tá dopado? Eu, não. Ainda não, mãe. Eu estou completamente lúcida. Aí eu dormi. Imagina o que a Lívia não saiu falando depois do dopado, né? Eu não sei, eu não lembro. Tem que Muito perguntar bom. pra mãe dela. Vamos trazer sua mãe aqui no programa, Lívia, da próxima Nossa vez. senhora. Se o feminismo não atingir minha mãe, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Gente, é isso, né? Homem é o sujeito, mulher é o objeto, mulher tá aí pra servir. Por isso que mulher não tem desejo sexual, não tem prazer sexual, porque quem tem Não é o pode ser homem, protagonista. não pode ser protagonista e o papel que ela pode ter é de coadjuvante, embora hipercompetente, ela não é a heroína, ela não vai salvar o dia. Não é suficiente, é um pensamento que muitas mulheres têm. Eu não sou suficiente, nada que eu faça funciona. Tô falando isso de um ponto de vista bem pessoal. Mas também a cultura mostra isso. Que não importa o que você faça, você pode ser foda, você pode ser a Hermione. Uhum, Mas você não é o Harry Potter. uhum. Exatamente. Ai, vamos acabar Até com esse doeu tom aqui. melancólico aqui, meu A Deus gente vai do céu. chamar a Laura aqui de novo pra falar de coisas felizes. Sim, Uma outra por favor. oportunidade, A gente nunca fala de coisas convidadíssima. felizes. Para de Vamos falar de mentir, Lívia. coisas felizes. Vamos sim. Com crítica. A gente começou falando de Game of Thrones esse ano, a gente queria se matar. Bom, gente, acho que é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Laura, indique animes pra quem quer boas representações femininas que você gosta. Olha, eu tenho um sentimento um pouco... controverso. Mas eu gosto muito do anime que saiu no começo do ano, de Ekoda-chan. Eu até escrevi um texto sobre isso. Manda o link pra gente, a gente vai Depois colocar coloca aqui. junto. Porque o mangá foi escrito por uma mulher. É meio... nas fontes que eu achei na internet, é meio controverso se é meio autobiográfico ou não. Só que os episódios eles foram todos feitos por diretores homens, né? E aqui a gente tem uma questão que é meio conflituosa. Mas eu acho que Ekoda-chan tem uma densidade de mulher muito grande. É um anime com 12 episódios de 3 minutos cada. Na verdade, os episódios eles têm 23 minutos, mas são 3 minutos de animação e 20 minutos de entrevista com o diretor e com a dubladora do episódio. E cara, pra mim foi muito... Tipo, eu assisti aquilo e fiquei... Caramba, tipo, é sobre a Ekoda. A Ekoda é uma moça
que ela é tipo uma millennial aí, que nem todo mundo. Ela não tem dinheiro, ela trabalha como Sofrida hostess. com Ela living. trabalha como hostess num bar. Ela tem um cara lá que ela tem um rolo, mas ele é meio bosta. E, cara, ela tem umas coisas assim que pra mim ficava... Caramba, essa... Eu me sentia muito na pele dela, assim, vendo. Assim. Eu achei incrível. Mesmo. Eu gostei bastante. E esse é um anime que eu recomendo pra todo mundo. Que pra mim, inclusive, na época, foi o melhor anime da temporada. Muito bom. Esse é um anime que eu recomendo. Muito bom. Muito obrigada, Laura. Lívia, quer comentar mais alguma coisa? Podemos Nada, encerrar. vou assistir. A gente agora Vou todo assistir em mundo casa assistir. hoje. Chego em casa, vou assistir. Isso. E voltamos semana que vem. Toda segunda-feira ao vivo, às 7 da noite. Depois a gente reposta também em rede social, no site do Nod 8. Então, você tem várias oportunidades aí pra ouvir a gente. Assistir no YouTube também, Isso. logo em podcast. Um dia vai rolar, gente. Tenham fé. Vocês que cobram a gente na rede social. Tô falando com você, Evelyn, que veio aqui semana passada. Mas é isso, vamos reiterar. Vocês podem reclamar e vir aqui no programa. Se você tem alguma coisa pra falar, Exato. fala com a gente. Vem aqui, vem conversar um papo com a gente. A gente sabe que o tempo é pouquinho, a gente sempre passa, mas... Estamos super abertos aí, tem espaço pra todo mundo aqui pra participar. Pra discordar também, pra sabe? Se você discordar, pra discorda, vem criticar. falar com a gente. Vamos bater um papo, por que não? Sim, vamos fazer um debate. Obrigada, gente. Rádio Geek BR nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E Nod 8 também nas 3 redes, Instagram, Twitter e Instagram. Obrigada, Laura. Obrigada, Espero que Laura, você volte bem-vinda. mais vezes. Boa noite. Boa noite.